Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live da quarta-feira. Live da quarta-feira. E o tema de hoje é Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. A base da nossa live foi, então, o Café com Cristo, que é um programa que tem toda a quarta-feira, às 8 horas e 30 minutos, na Rádio TV Menorá. Né? Vamos estar meditando, então, nesse tema. Né? Como Deus é fogo, né? Parece estranho, mas é bíblico, está na Bíblia. Vamos ver por que ele é fogo, né? E como é que ele opera com esse fogo. Vamos começar, então, fazendo uma leitura de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler aqui do 1 ao 6. Êxodo 3, do 1 ao 6. Que diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém, irmãos? Então, estamos aqui, então, a nossa live hoje com o tema Deus é fogo consumidor. Saudar o irmão José Marcondes, que entrou agora. Deus abençoe. Meu irmão já estava aqui, a irmã Luzia, a irmã Núbia, né? O pessoal está chegando aí. Mas, então, convidar, então, a irmã Núbia a fazer a oração inicial hoje, né? Da nossa live aqui. Amém? Amém. Então vamos estar orando, né? Amado Deus, poderoso Pai, nessa noite, entramos na Tua santa e maravilhosa presença, Pai. Em primeiro lugar, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e queremos clamar ao Senhor nessa noite para que o Senhor venha nos perdoar pelos nossos pecados e também abençoar essa live, cada pessoa que está entrando agora nesse momento, aquelas que não entrou, que o Senhor venha estar tocando no coração delas, e que nessa noite o Senhor venha estar falando profundamente no nosso coração, venha estar nos renovando, nos fortalecendo, cada dia mais nos dando graça para que a gente venha estar, Pai, ouvindo a Tua palavra e obedecendo em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos nessa noite, abençoa a palavra, abençoa o louvor, compartilhar de cada irmão, que todos que estão assistindo a live possam ser edificados hoje, transformados pelo Senhor, e que nós possamos estar todos os dias, Pai, colocando em prática essas verdades que nós temos ouvido diariamente aqui pelo Ministério da Palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, louvamos ao Senhor. Amém? Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida
com quem medis, sereis medidos. Só quem é Deus pode julgar. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Pelos frutos vos conhecerei, toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis, toda árvore boa dá bons frutos. Pelos frutos vos conhecereis, toda árvore boa dá bons frutos. Amém, irmãos. Possamos refletir neste cântico que acabamos de louvar. O Senhor diz que pelos frutos Ele nos conhece. Toda árvore boa dá bons frutos, então tudo aquilo que plantamos iremos colher. E com o Senhor não existe falsidade. Ele habita dentro de nós. Toda obra que realizamos para o Senhor, seja na casa dele, em grupo familiar, fazendo ID, o Senhor está sempre enxergando tudo. Então que possamos ser sinceros de coração e abandonar toda a vaidade, todo engano, toda a falsa imagem que criamos, amém, irmãos? Porque da mesma forma que agimos na igreja, devemos agir dentro de casa, no nosso trabalho, no secular, nas ruas, por onde quer que passamos. Amém. Vamos louvar o Senhor. O nome desse próximo cântico é Desfrute. Por tuas mãos poderosas fui formado. Por tuas mãos poderosas fui formado para o teu desfrute, para o teu desfrute. Para o teu desfrute, para o teu desfrute. Rebelado estive até agora, teu amor em mim está. Sei que humilde e manso serei, porque assim é. Que essa arrogância por ti seja perdoada. Ó Senhor Jesus, nada posso mudar em mim. Sou pequeno e muito fraco, preciso dessa realidade.
para confiar só em ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, nada posso mudar em mim. Sou pequeno e muito fraco, preciso dessa realidade para confiar só em ti. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quero agora convidar os irmãos a examinar as Escrituras, uma palavra que está no livro de Êxodo, no capítulo 3, do primeiro versículo em diante. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ver o que o Espírito quer ministrar para nós nestas palavras do Velho Testamento, do Pentateuco, onde aqui está toda a estrutura do reino de Deus, que foi dada a Moisés, o modelo do monte. Obviamente que naquela época as pessoas não tinham a revelação, o entendimento do que estava escrito completamente, mas através de Jesus e dos apóstolos, nós descortinamos esses mistérios que foram sombras, né, até agora, até a vinda de Jesus. Mas agora nós estamos na realidade espiritual. A palavra realidade espiritual significa que Deus mora dentro do homem e por meio do homem reina e se expressa nessa terra. Então agora nós temos não mais leis anunciando uma coisa vindoura, nós temos a realidade espiritual que é Cristo dentro do homem, vivendo nessa terra, mesclado, unido, amalgamado com o homem, porque todos nós somos membros de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Amém? Todos os membros, todos os regenerados, em todas as gerações, eles estão fazendo parte do corpo de Cristo. Então veja bem como é numeroso o reino de Deus. Quando ele se manifestar, nós vamos ter surpresas de tão maravilhoso e grande que ele vai ser. E você imagina, você vai contatar Moisés, Abraão, José, todos os nossos irmãos que viveram aqui nesta terra no passado e que serviram o Senhor gloriosamente. Amém? Então vamos ler. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo:
Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, então, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Amém. Muitas coisas nós poderíamos falar a respeito dessa maravilhosa experiência de Moisés com Deus. Mas o que Deus queria anunciar, ministrar, revelar para Moisés e para nós? Se você repara que Deus falou do meio da sarça. A sarça é uma árvore. A árvore, na Bíblia, por várias e várias passagens, ela é mencionada para simbolizar o homem. O fogo que estava no meio da sarça era Deus. Se você olhar o último versículo de Hebreus 12, você vai ver que está escrito lá que Deus é um fogo consumidor. Amém? Então, a árvore representa o homem. O fogo estava na árvore, mas a árvore não queimava. O que significa isto? Hoje, esta ministração que foi dada a Moisés já aconteceu conosco. O fogo ardente está no meio da sarça, que somos nós. O Senhor já entrou em nós. O Senhor está no nosso espírito. Nosso espírito já arde em fogo. Mas nós não somos consumidos. Por quê? Porque o plano de Deus está se consumando nas nossas vidas. Primeiramente, Deus fez arder o nosso espírito. Nosso espírito está ardendo em fogo, porque a presença intensa de Deus está lá. A luz gloriosa do Senhor está lá. O Senhor habita lá no nosso espírito. Agora, este fogo vai irradiar, como fez com Moisés. Deus estava comissionando Moisés, preparando Moisés para receber o fogo e ir libertar o povo, ganhar as almas, levar o povo para Canaã. Hoje, cada homem regenerado, escolhido pela presciência de Deus, pela graça em Jesus, nós recebemos esse fogo consumidor, o Espírito de Deus. E Deus de dentro, do meio dessa sarça, deseja falar, instruir, dirigir, comandar as nossas vidas, porque Ele é nosso cabeça. O cabeça do corpo de Cristo mora dentro do teu espírito, mora dentro do meu espírito. A vida aprovada, divina, de ressurreição está dentro de nós. A vida que venceu a morte está dentro de nós. E essa vida de ressurreição que venceu a morte, ela vai vencer a morte que está dentro de cada um de nós. Portanto, o racionalismo, o humanismo, a carne, o velho homem vai ser queimado.
vai ser destruído completamente. No Velho Testamento, na figura da tenda da congregação, havia um véu espesso que tapava a luz da glória de Deus para não entrar no santo lugar. Mas o véu agora, por meio de Jesus, foi rasgado e a luz adentrou no santo lugar, e o Santo dos Santos tornou-se um lugar comum. Santo lugar e Santo dos Santos é um só ambiente, por causa da ressurreição de Jesus e da morte de Cristo Jesus. Portanto, essa luz está irradiando para dentro das nossas almas, e este fogo não queimará o que é divino, o que é de Cristo, o que é de Deus, mas queimará tudo o que herdamos do primeiro Adão. Isso sim. O fogo está queimando. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, ou na sua segunda epístola, agora me falta um pouco a localização, ele disse: por que estranheis este fogo ardente que faz parte do dia a dia de vocês? Os sofrimentos, aflições, tribulações, quebrantamento, seja lá o termo que você queira usar, que são sinônimos, essas batalhas, essas pressões que a gente sente todo dia, as dores de parto que a gente sente todos os dias, as angústias que a gente sente todos os dias. Você, se é filho de Deus, está alinhado com Jesus, você nesse momento está sofrendo. É natural, é comum, faz parte da vontade de Deus, do plano de Deus. Se você está em quebrantamento, está em grande tribulação nesse momento, você é útil para o plano de Deus. Saiba disso. Porque o fogo está te queimando. Mas queimando quem? O elemento divino que está em nós não se queima com este fogo. Veja a sarça, simbolizando o homem santificado, o homem vitorioso. Não queimava, mas o velho homem queima. E muito, muito. Eu quero dizer para os irmãos que este fogo ardente só para de queimar, para de gerar quebrantamento, tribulações, angústia, quando tudo que tem dentro da tua alma é Cristo, é vida divina, é vida de ressurreição. Aí essa chama, ela vai fluir de você. E o que significa isso? São os frutos do Espírito. Este é fogo ardente. Este é fogo abrasador. Quando um homem cheio do Espírito Santo chega num lugar, Cristo flui através daquele homem. Mas o grande e poderoso não é o homem, é Cristo que flui dele. É o ressurreto, é o que venceu a morte. Este é o Todo-Poderoso, o cabeça daquela sarça que é você e eu. Mas estão unidos para sempre. E o fogo não consome mais aquela vida, porque ela está santificada. Quando Moisés disse para Deus: não presto para mais nada, o Senhor encheu ele do fogo e foi sozinho ao Egito para soltar, libertar, quebrar os grilhões de Satanás de mais de 1 milhão de judeus. Que poder esse fogo tem! Fez 1 milhão de pessoas passar
em terra seca, no meio de um mar, onde tinha um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro. Este é um fogo ardente. Você precisa melhorar na fé. Você não tem noção do poder que está dentro de você. E basta você aceitar as experiências em que Deus te decide queimar as coisas naturais que estão em você. E amor manifestacional de Deus a teu favor. Você tem que compreender isso. Amém? Deixa essa palavra para os irmãos estar meditando. Claro que a gente vai se queixar naquelas horas de dores. Pode berrar, não tem problema. Pode chorar, pode murmurar, mas Deus vai queimar. Amém? Deus abençoe a todos. Então a gente pode até estranhar uma primeira, né, à primeira vista, dizer que Deus é fogo consumidor, mas Deus é fogo consumidor, né? E tem um motivo para isso. Mas vamos ver algumas passagens bíblicas aqui testificando isso e vamos procurar que o Espírito Santo abra mais para nós esse entendimento, né? Vamos começar aqui então com a palavra ali que foi citada até essa palavra, Hebreus 12, 29. Vamos ver Hebreus 12, 29. Essa passagem aparece em Hebreus e também em Deuteronômios, né? Na verdade, aqui em Hebreus cita Deuteronômios e diz assim, então, né? Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor, né? Nosso Deus é fogo consumidor, né? Ali o vídeo falava, então, que hoje o Espírito dentro de nós, né? O Espírito de Deus é fogo, né? E a gente sabe que também lá em Pentecostes também o Espírito veio, né, sobre eles como labaredas de fogo. Então, né, o fogo também se refere a Deus, né? Vamos ver outra passagem agora, Isaías 6, 6 e 7. Isaías 6, 6 e 7. Aqui vai mostrar o processo, então, para que serve o fogo, né? Para que serve o fogo. Então, diz assim, então um dos serafins, é um anjo de Deus, né, voou para mim, Isaías, trazendo na mão a brasa viva, fogo, né, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado, né? Então, para que serve o fogo? Que deixa bem claro, né? A tua iniquidade foi tirada. O fogo, então, é para tirar a iniquidade, né? Eliminar com o velho homem, né? Amém? Mas vamos ver outras passagens aqui agora. Vamos ver 1 Coríntios 3, a partir do 12. 1 Coríntios 3, 12, para a gente entender o processo, então, né? Aí fala assim, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Vamos parar nesse versículo aqui. Então, está falando de 3 elementos: ouro, prata, pedra preciosa, né? O ouro representa natureza de Deus, prata, Cristo, né? Cristo. E a pedra preciosa, obra do Espírito Santo, né? A gente sabe que a pedra preciosa é produzida, né? Ela é produzida. Ela é algo pronto. Mas aqui diz que, como se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedra preciosa. Então, ouro, prata e pedra preciosa é aquilo que não queima, né? Ali, então, falava que na sarça, a sarça não queimava. Então, todo elemento que é Deus, que representa Deus, representa a natureza, né, divina, ela não queima. Agora, os 3 elementos finais aqui. Então, madeira, feno e palha. Então, madeira, feno e palha queimam, né? Facilmente a madeira pega fogo. O feno, palha, representa, então, a natureza caída, né?
natureza caída. Então, o que quer dizer, né, irmão? Por que existe o fogo consumidor, né? Que Deus trabalha o nosso coração. Deus está nos purificando, né? Amém? Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Eu começo tudo, né? Eu criei, eu fui batizado, eu recebi a salvação. Quer dizer, eu me livrei do lago de fogo e enxofre. Amém? Então, mas não terminou aí, né? Eu não estou pronto. Então, muitos lugares pregam isso aí, né? Jesus fez tudo, está tudo pronto. Vamos só esperar o arrebatamento. Não é verdade, irmão. Se alguém pregar assim, está pregando de um modo errado. Não é bíblico, né? Então, a gente está falando sobre isso aqui, né? Que Deus começa uma obra, justamente quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, começa o processo de purificação. Deus tem autoridade para trabalhar o teu coração, para te purificar, para te limpar, né? Para eliminar de ti tudo que é natureza velha e caída, né? Aí também representa o amor de Deus. Deus quer deixar o filho dele pronto, né? E tudo isso faz parte, então, da implantação do reino de Deus, né? O plano de Deus, o projeto de Deus, implantar o reino de Deus na terra, né? Mas vamos ver mais uma passagem aqui. Vamos ver agora, então, nós vimos 1 Coríntios, agora Mateus 16, 25, né? Aqui, Mateus 16, 25, é o próprio Jesus falando, né? O que ele quer, né? Com esse processo aí. Então, nós estamos no processo de santificação. Nós estamos no processo de restauração da alma. A alma vai sair do comando, né, das trevas e vai passar para o comando de Deus, né? Amém? Eu saio da carne, eu vou para o Espírito. Eu já tenho o Espírito em mim, o Espírito está pronto, né? Mas a nossa alma ainda está com domínio da carne. A carne é onde estão as trevas, né? Então, aqui Jesus falava, então, para os discípulos dele, né? O que ele falou aqui? Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, que vida que ele falava aqui, né? Não é exatamente a vida natural, vida da alma, né? A velha vida, o homem adâmico, né? O homem natural. Quem quiser, então, salvar a vida, a velha vida, perdê-la, vai perder a verdadeira vida, né? E quem perder a vida por minha causa, acha-la, né? Tu olha assim, que Jesus foi muito misterioso aí, né? Quer dizer, eu tenho que perder para ganhar. Eu tenho que rejeitar tudo que é velho, né? E eu tenho que escolher me entregar para Cristo. Amém? Então, as tribulações fazem parte disso, né? A minha autoconfiança, a minha independência, tudo isso é velha natureza. O velho homem que agia assim, o velho homem independente de Deus, né? E Deus quer que a gente volte ao princípio, à dependência dele. Amém? Que a gente possa, então, ter comunhão com Deus. E Deus é amoroso. Deus não obriga, né? Mas Deus vai proporcionar que isso aconteça. Para isso tem tribulações, né? Olha o 26 ali. Vamos seguir agora o próximo versículo. Que fala aqui. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, Jesus estava falando sobre salvação, ou até uma palavra mais correta, diria sobre restauração da alma, né? Restauração da alma. Que o meu espírito já, a hora que eu aceitei Jesus, né? O Espírito de Deus entrou em mim, houve a recriação, né? A gente falou já em outras lives sobre isso. Eu nasci de novo, né? Mas agora, então, começa o processo de salvação, né, da alma. Quer dizer, a alma vai ter que ser restaurada ao domínio de Deus. Ela vai ter que voltar ao original, ela vai ter que voltar ao primeiro amor, né? Que é o próprio Deus. Então, olha que Jesus falava, né? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta eu me apegar nisso que é terreno, né? Que é passageiro? E se eu perder a salvação da minha alma, né? Amém?
Então, vamos ver então outra passagem aqui agora. Vamos ver agora 1 Pedro 4,12, né? Vamos voltar de novo a falar sobre o fogo aqui. 1 Pedro 4,12, o que diz assim? Amados, não estranheis o fogo ardente. Olha o fogo aqui, né? Então, esse fogo ardente é o trabalhar de Deus. Deus vai trabalhar em nós. Deus trabalha no homem. Eu não fiquei pronto. Deus está me aprontando. Ele está me colocando as vestes, né? As vestes, quer dizer, o caráter de Cristo. O fogo quer eliminar tudo que é velho, tudo que é caído, tudo aquilo que é independente de Deus, né? Ele está me preparando para entrar no reino dele, né? Ele está implantando o reino de Deus e começa dentro de nós, né? Tudo começa dentro. Então, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, né? Hoje, o mundo cristão também está numa fase assim, tem muito fogo ardente aí, né, irmãos? Muitas pessoas passando por provas, por tribulações, mas tudo isso é Deus trabalhando no coração de cada um de nós, né? De acordo com a nossa necessidade, né? A tribulação, as provas vêm de acordo com a necessidade, né? E aqui continua explicando aqui, destinados a provar-vos, são provas, provações, né? Como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Quer dizer, não se admirem. É esse quebrantamento, né, o quebrantamento do homem exterior, o velho homem, né, para a liberação do espírito, para a liberação do novo homem. Aquele que não queima, que é ouro, né, prata, pedra preciosa, né? Amém? Mas vamos ver mais o outro versículo, só para a gente finalizar agora. Então, 1 Pedro 4,13 agora. Que fala assim, então, 1 Pedro 4,13, só a sequência. Ó, pelo contrário, né, não é para ti, né, te entristecer, te abater, pelo contrário, te alegra, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes, olha aqui, dos sofrimentos de Cristo, né? Então eu tenho uma coparticipação nos sofrimentos de Cristo, né? Ele sofreu por mim, mas agora eu também vou passar por um processo, né, de purificação, e são através das provas, né? Naqueles momentos o Espírito está queimando dentro de mim, para queimar tudo aquilo que é feno, né? Tudo aquilo que é madeira, que é palha, vai ser queimado, vai ficar só ouro, né? Amém? A prata vai produzir pedras preciosas, obra do Espírito Santo, né? Então, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando, né? Amém? Então, né, irmão? Então, quer dizer o quê? Hoje nós, se tu está passando por tribulações, né, faz parte do processo, né? Deus está querendo trazer a tua alma ao comando de Deus, ao comando de Cristo, ao comando do Espírito, né? Tudo é um processo. Nós estamos passando por um processo, amém? E o objetivo final é chegar na glorificação, que é a última fase. Nós estamos, então, a caminho da glorificação, né? Então, a hora que eu chegar nesse estágio, eu sou um vencedor. Aí sim eu estou pronto. Aí se Jesus vier arrebatar, eu vou ser arrebatado, amém? A gente acha que é difícil, não é, irmão, né? Depende da minha entrega para Deus. Quanto mais eu me entregar para Ele, quanto mais eu depender dele, né? Mais fácil acontece esse processo, né? De purificação, esse processo de quebrantamento. Esse processo, então, de eu sair do comando do velho homem e passar pelo comando do novo homem, o homem espiritual. Amém? E poder desfrutar, então, disso tudo aí. Eu vou poder desfrutar. Amém? Que tudo que é velho, a palavra diz, né? As coisas velhas já se foram. Eis que tudo se fez novo. Amém? É o que Deus quer fazer com a gente. Então, por isso que, na hora da tribulação, por isso que diz que eu tenho que me alegrar na tribulação, né? Embora seja estranho, né? Na hora ninguém se alegra, mas tudo tem um fim proveitoso, né? Nada é uma coisa, um sofrimento assim, né? Sem fundamento. Se eu entreguei meu coração para Deus, tudo tem um fim proveitoso. Amém? Ele está no controle de todas as coisas. Mas, então, vou passar para vocês agora
possam compartilhar. Hoje temos aqui irmã Núbia, irmã Luzia, irmão José Marcondes, irmão Sullivan, né? Irmã Elizabeth também, acho que estava aí. Está aí também. Amém? Irmã Luzia, pode compartilhar com a gente, irmã. A paz do Senhor a todos. Né, como a gente sabe, né, hoje em dia nós temos o fogo consumidor dentro da gente, né? E aí a gente vê por que tanta aflição, por que tanta angústia, tanta luta, né, nas nossas vidas. Por quê, irmão? Porque o fogo tá passando, né? E aí ele tá queimando todo o feno, né? Toda a madeira, toda a palha, né? Mas o Senhor disse, né, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, né? Lá em Salmos 26, 23, 4, né? E lá em Salmos 46, 10 também ele diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, muitas vezes a gente está passando, muitos de nós cristãos estamos passando por muitas lutas diárias, muitas provas diárias, e a gente acha que a gente não vai mais aguentar, né? Mas aí vem o Senhor e fala, né? Eis que estou convosco, né? O Deus, né? O Deus Todo-Poderoso está convosco. Então não é para a gente se abalar com as provações que nós estamos passando. Todos nós vamos passar por essas provações, né? Então nós só temos que agradecer a Deus, porque lá em Salmos 23, no primeiro versículo, ele diz que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E muitas vezes, quando a gente está na aflição, a gente fala essa palavra para o Senhor, né? A gente fala assim, mas Senhor, cadê a minha alegria? Cadê a minha paz? Né? Cadê o dinheiro que está faltando? Cadê a abundância que o Senhor nos prometeu? Porque o Senhor disse que nada nos faltará. Mas só que as pessoas, elas não olham, elas não notam que quando ele diz nada nos faltará, também não vai faltar as provações, né? E muitos de nós não querem passar pelas provações. Olha só, Jesus, ele veio como santo, né? Ele se reencarnou, né, como homem, e ele pagou o preço por cada um de nós. Ele não tinha pecado e ele sofreu, ele pagou o preço. E aí o que é que acontece, irmãos? Muitos de nós não querem pagar o preço. Nós achamos que simplesmente é levantar a mão, dizer aceitei Jesus, estou salva, Deus vai mudar a minha vida, Deus vai transformar e acabou. Só que não é assim. Né? Porque as pessoas acham que só você entregar a alma para Jesus, se é aceitar Jesus e passar pelo batismo, pronto. Só que ali, irmão, é como se fosse só o batismo, você aceitar e batizar Jesus, é como se fosse uma chave abrindo uma porta. Né? A porta para nós ir nos transformando, como disse lá, né? Em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu buscar de Jesus, eu vou me limpando, quanto mais eu vou me adentrando na presença do Senhor Jesus, naquela porta, eu vou me adentrando. Por quê, irmãos? Porque eu preciso ser santificada. E para mim ser santificada, eu tenho que passar pelo fogo. Né? Para poder aquela imundície que eu tenho, o meu pecado, ser queimado, destruído. Porque o velho homem, ele já é destruído. Mas muitas vezes, aliás, todas as vezes, todos os dias, ele tenta se levantar através de nós. Mas ele já é derrotado. E nós temos que passar por isso também. Muitas vezes nós cristãos, nós não queremos ficar doente. Muitas vezes a gente não quer ser humilhado. Por quê, irmãos? Porque nós queremos se sentir o tal. Só que não. Nós não somos nada. Nós somos apenas pobres, cegos e nus. E carecemos, irmãos, viver por Cristo, somente por Cristo. E por isso eu preciso me alimentar, lá como está lá em João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverás. Então, quanto mais eu me alimento de Cristo, mais eu conheço a verdade, mais eu estou me alimentando, mais eu vou ser transformada, mais o fogo vai entrando e mais o fogo vai limpando. E até chegar ao fim, até Cristo vier buscar a sua igreja, nós vamos passar por provações. Mas nós temos que passar pelas provações, irmãos, dando glórias a Deus e não murmurando. Não reclamando, eu tô assim, assim, assim. Não, irmãos. Vamos dar glórias a Deus, porque se a provação é porque nós temos a certeza plena que Jesus está na nossa vida, porque se Jesus não estivesse no comando das nossas vidas, irmãos, ia estar tudo na paz. Porque o diabo, ele quer deixar tudo mansinho, tudo bonzinho, para nós não precisar correr atrás de Cristo. E para isso que vem as provações.
Porque eu preciso buscar Cristo, e se eu não buscar Cristo, né, eu não vou ser aprovada, eu preciso ser aprovada. Então, eu preciso passar pelas provas para ser aprovada. Então, irmão, se a vida de alguém está aí tudo na santa paz, bota o joelho no chão. Tenha muito cuidado. Eu tenho medo, irmãos, quando tá tudo na paz, assim, raramente, né? Agora, raramente mesmo na minha vida, não tem um dia de sossego, não, viu? Um dia assim, para me dizer, ô, glória, não tem, não, irmãos. Eu tô no deserto mesmo, eu e a família no deserto. Mas vamos crer em Deus, né? Vamos crer no teu filho Jesus Cristo, que morreu por cada um, que vai dar tudo certo. E vamos continuar orando, buscando a presença do Senhor, se alimentando, como está lá em João, né, 6:50 e 57, 56, 57. Vamos se alimentar. E Deus vai mudar, porque eu preciso me consagrar, eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar, para que Ele venha exterminar com toda a palha, todo o feno que está dentro de mim, toda a madeira, o Senhor tem que exterminar. Vai doer? Vai, irmão. Tá doendo? Tá. Mas tem que ser exterminado em nome de Jesus. Eu agradeço pela oportunidade. Vamos ficar fortes e firmes. Em nome de Jesus. Amém, irmã. Glória a Deus. Mais alguém? Está aberto para os irmãos aí. Quem quiser compartilhar. Amém? A Nora, então. Amém, então. Vamos fazer um oração também em 1 Coríntios 3, do 11 ao 13. Vamos voltar para esse versículo aqui, né? Então, aqui diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, lá em Atos 2, né, falava que nós não podemos sair, né, da doutrina dos apóstolos, né? Então, Jesus, ele foi o fundamento. Então, nós temos que nos basear na palavra, tudo tem que ser baseado na palavra, no evangelho, né? Não podemos acrescentar nada, além daquilo que já foi revelado pela palavra. Versículo 12, diz assim, ó, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, então, se eu estou baseado na palavra, né? É ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, aquilo que eu vou edificar em cima da palavra, se eu edificar de acordo com a direção do Espírito, vai ser ouro, prata e pedras preciosas. Agora, se eu fizer as coisas como eu gosto, como eu quero, pelos meus pensamentos, as minhas vontades, de acordo com a vida da alma, do velho homem, a minha obra vai ser madeira, feno e palha. Versículo 13 diz assim, ó. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor, onde ele vai julgar cada um de nós de acordo com o que nós fizemos depois que a gente recebeu a vida divina, né? Se nós agirmos pelo Espírito, nós vamos receber o galardão como recompensa. Mas se a gente agiu segundo a alma, ali diz que nós vamos ser salvos, diz ali, ó, qual seja a obra de cada um, o fogo o provará, o fogo vai mostrar se eu estou no espírito ou se eu estou na alma. Versículo 14. Se a obra de alguém que sobre o fundamento, permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Quer dizer, se a minha obra não for queimada pelo fogo, é porque eu estava no Espírito. Então, eu vou receber a recompensa do Senhor. Versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, o que está falando aqui? Se a obra que eu realizei, depois que eu recebi o Espírito, foi
na alma, eu não vou perder a salvação do espírito, mas eu vou ter que salvar a alma através do fogo, através do quebrantamento nas trevas exteriores. Então, se eu não me aprontar até Jesus, né, voltar, eu vou passar pelas trevas exteriores. É isso que está falando aqui, através do fogo. Essa salvação através do fogo é as trevas exteriores, né? Então, eu preciso estar permitindo que o Senhor venha me transformar agora, venha me queimar agora, porque agora tem a anestesia do Espírito Santo, depois não tem, né? Depois é fogo e ranger de dentes, né? Então, lá é bem pior, né? Então, eu tenho que estar permitindo que Deus me transforme agora, né? Por quê? Porque eu sou coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Ele passou pela cruz, ele morreu, né? Todo o sangue dele se esvaiu. Então, o sangue da nossa alma tem que se esvair agora. Nós não vamos passar pela cruz literal, mas vamos passar pela cruz espiritual, para que a nossa alma venha a esvair a vida da alma, da velha vida, né? A vida adâmica. Mas o nosso homem, né, interior, ele vai ser vencedor com Cristo. Amém? Amém, irmãos. Então, lembrar para vocês que nós temos, então, nesse fim de semana, encontro bíblico regional lá em Passo Fundo, né? Rio Grande do Sul. Vai ser no sábado, então, e começa às 14h30, sendo que na sexta-feira já tem o encontro, tem, aliás, o culto de recepção, né? Que dá para assistir, então, às 20 horas. 20 horas está começando o culto de recepção, e sábado pode desfrutar, então, do encontro, que começa às 14h30, né? Vai ter louvores, tem testemunhos, palavra, tremendamente regado, né, pelo Espírito. Amém? E o tema vai ser o perdão, né? Então, o tema desse encontro é o poder do perdão, né? Então, mais uma vez, vamos ver esse tema tão importante aí, que é para limpar o nosso coração, é o perdão, livrar de toda e qualquer amargura, né? E eu lembro para vocês, né, que o nosso canal, então, o nosso lema ali, o versículo que aparece no início do canal é: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, né, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, né? Então o objetivo desse canal é pregar o evangelho do reino, pegar uma palavra sem fermentos, né? Uma palavra com verdade, que tu vai se edificar, que tu vai realmente conhecer a verdade de Deus, né? Então pedimos ajuda para você, tu que assistiu hoje esse vídeo, gostou do vídeo, não é inscrito, te inscreve, né? Inscreve no canal, isso vai nos ajudar, né, a que o YouTube deixe mais relevante esse canal. Então te inscreve, tu gostou, curte, comenta, sempre é importante, algum comentário ali também, né? Curte, comenta, compartilha, manda para alguém que tu, né, tu sente que está precisando de uma palavra de Deus, que de repente essa mensagem hoje pode ajudar ela, né? Então curta, comente, compartilhe, né? É muito importante, então, esse auxílio que tu dá para nós, para que esse canal possa, então, ir para mais pessoas, e o Evangelho do Reino possa ir para mais pessoas, né? A importância que tem a gente pregar, então, a palavra de Deus genuína, com pureza, sem ferimentos e sem enganos, né? Amém, meus irmãos? Mas, então, amanhã nós voltamos, então, estamos finalizando, então, a nossa live, né? Convidar, então, a Nora aqui fazer a oração final, finalizando a nossa live de hoje, amanhã, 19 horas, voltamos aqui de novo. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Continua essa obra que tu já começaste nas nossas vidas, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a tua graça, Senhor, nos capacitando a perseverar na fé, Senhor, a sermos mais do que felizes, bem-aventurados por perseverar nas provas, Senhor, em nome de Jesus, para que sejamos aprovados. Ó Senhor Jesus, nos capacita, Senhor, com a tua unção, com o teu caráter, Senhor, para que possamos, Senhor Jesus,
será aprovado, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tu venha estar operando nas nossas vidas, Senhor. Traz um renovo, Senhor, revigora as nossas forças, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos cada dia, Senhor, nos fortalecer em Ti, na Tua força, no Teu poder, para que sejamos fortalecidos, fortificados, enraizados em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês, irmão Zé Marcondes, Sullivan, Anúbia. Deus abençoe a minha irmã, e irmã Luzia, que está aqui com a gente. Deus abençoe. Amém, irmão. Abençoe a todos. Amém. Amanhã a irmã Elizabeth também estava aqui com a gente, acho que caiu agora, né? Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a irmã Núbia, em nome de Jesus.